Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre essa matéria. Renda fixa pagou 40% mais que o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, em 10 anos. Como você pode investir nessa renda fixa? Quais são as características dela? As vantagens, as desvantagens? Tudo isso no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias tem vídeos diários aqui para você. De segunda a sexta-feira é no canal aberto, sábado e domingo são vídeos no clube de membros. A descrição está aí para você no nosso vídeo de hoje. Olha aí, diz assim: renda fixa atrelada ao IPCA tem rendimento superior ao Ibovespa a longo prazo. Então você já teve duas características de cara dessa matéria, que disse que a renda fixa rendeu mais do que 40% acima do Ibov, o principal indicador da Bolsa de Valores. Mas não é qualquer renda fixa, é a renda fixa atrelada ao IPCA, a inflação brasileira. Por quê? Eu venho falando aqui no canal. O nosso país tem um histórico e provavelmente vai continuar tendo um histórico de uma inflação alta no longo prazo. No curtíssimo prazo, variações acontecem e podemos ter sim deflação, mas quando olhamos períodos mais longos, aí a inflação costuma ser um indicador importante aqui para os seus investimentos. Além disso, diz que é para o longo prazo. Estamos considerando aqui nessa matéria como longo prazo, o prazo de 10 anos. Então não adianta você querer um ganho muito rapidamente sem compreender do que ela está falando. E a matéria diz assim: o IMAB5, que é das possibilidades de investimento em títulos atrelados ao IPCA, entrega com consistência um rendimento superior ao CDI e ao Ibovespa no longo prazo. Nos últimos 10 anos, essa parcela da renda fixa pagou 40% mais que o principal índice de ações brasileiras, o famoso Ibov. É bem verdade que a gente evita comparar indicadores tão diferentes, mas é gritante a rentabilidade que teve. E aqui ele traz então, conforme dados da Ambima e da Bloomberg, o Ibovespa rendeu 136% nos últimos 10 anos. 136% foi o Ibov. Só que veja o que aconteceu com o IMAB5, quase 190% no período. E aqui ele traz um gráfico muito interessante, mostrando cada um desses indicadores. No alto, à direita aí do seu vídeo, você está vendo uma linha azul escura, quase preta. É o IMAB5. Esse fundo, então, que você pode investir para se proteger aí da inflação. O IMAB5 rendeu, então, 40% a mais que o Ibov, que é a linha azul aqui, ó, que está em cima da linha vermelha, bem próxima do CDI também. Em outras palavras, realmente, no longo prazo, tende a ser uma boa. E repara que em segundo lugar está o IRFM, que é o fundo aí de renda fixa, também chegando bem próximo da rentabilidade do IMAB5. Só que se você não entendeu, eu agora vou traçar as características desse tipo de investimento, para que você veja se é ou não para o seu tipo. Só que antes, dá aí aquele super like, porque o intuito aqui é sempre trazer informação para você se preparar. E é bom você conhecer então esse ETF. Primeiro, explicando o que é um ETF, o que significa esse tipo de investimento. Se você nunca ouviu falar, essa aí é uma sigla inglesa que significa Exchange Traded Fund, ou fundos negociados na Bolsa de Valores. É uma explicação simples para ETF. Agora, esse ETF especificamente de renda fixa, ele então reflete um índice, um indicador da renda fixa. Então, a pessoa que está investindo por meio de ETF, ela não é dona do título. Ela compra então uma cota desse fundo que é negociado na Bolsa de Valores. E como esse ETF especificamente, ele tem relação com o IPCA, esse fundo compra e vende títulos no mercado relacionados ao IPCA, podendo ser o IPCA principal ou o IPCA com juros semestrais, que é o que eu quero te mostrar aqui.
eu trouxe diversos outros tipos de investimentos que você pode fazer de ETFs atrelados aí ao IPCA. Só que repare, todos eles têm a mesma regra. 95% do fundo é obrigatório investir no IPCA principal ou IPCA com juros semestrais. Qualquer um dos dois fica a critério do gestor. No caso desse daqui, ele tem investido bastante no IPCA com juros semestrais. E os juros são reinvestidos no próprio fundo. Você não tem que se preocupar. E os outros 5%, o gestor pode investir em outros ativos financeiros, para que você compreenda aí em detalhe como funciona. Agora vamos para as características principais. Será que vale a pena? Como é a questão então dos títulos, da liquidez? Vamos falar dos tributos também, IOF, enfim, para você compreender tudo. Tá aí. Desses 3 principais ETFs, o destaque é esse da direita, que é falada na matéria. B5P211. É isso mesmo. Esse é o código desse ETF. Por que ele tem esse código? Como eu falei para você, ele é negociado na Bolsa de Valores. Esse código é o ticker para você investir, então, num fundo que ele tem como prazo médio dos títulos até 5 anos, mas o prazo médio mesmo é de 2 anos. Traduzindo para você, ele vai comprar e vender títulos que têm vencimento máximo de 5 anos. Só que o prazo médio de cada título, se pegar título a título e tirar a média de vencimento dele, tá por volta de 2 anos. Tem outros aí para você conhecer também. Como o primeiro que eu coloco para você é acima de 5 anos. Então existem várias opções de ETFs, tanto atrelado ao IPCA, quanto pré-fixado e inclusive pós-fixado, que eu já gravei vídeo aqui no canal. Continuando ainda, qual é a liquidez, ou seja, o prazo de resgate desse tipo de ETF? Quando nós estamos comparando, por exemplo, com o Tesouro Direto, você já sabe, no Tesouro Direto, se você solicitar o resgate até às 13 horas, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Se você pedir o resgate após as 13, é em D+1, ou seja, no dia útil seguinte. Para esses ETFs, o prazo é sempre D+1, então é muito próxima aí o prazo de resgate em relação ao Tesouro Direto. Outra informação importante é o investimento mínimo. No Tesouro Direto você investe a partir de R$30, R$35. Nesses ETFs varia de R$75 a R$100. Então também é bastante acessível para qualquer tipo de investidor. Só que essas informações são bem básicas. Agora nós vamos para a parte principal, que é a questão do tributo. E no final, vantagens e desvantagens. Será que compensa? Eu não sei, mas eu vou te ajudar a chegar nesse caminho. Continuando aqui, veja aí a taxa de administração. Você já sabe que no Tesouro Direto, a maioria dos títulos IPCAs tem a taxa de 0,2%. Principalmente os tesouros IPCAs principais e tesouros IPCAs que pagam juros semestrais. Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais mudam um pouco. Então você verifica aí que a taxa de administração dele é a mesma, 0,2%, não muda nada. A mudança passa a vir agora no imposto de renda. ETF, independentemente do prazo, se você ficou 1 dia, 2 dias, 1000 dias, o imposto de renda é sempre o mesmo, 15% do ganho que você tiver. Quando nós estamos falando do Tesouro Direto, essa taxa de 15%, ou melhor, esse valor cobrado é somente após 720 dias. Aproximadamente 2 anos, você teria que aguentar, segurar o título para ter essa vantagem tributária. Então, nesse ponto, a economia é muito grande em termos de rentabilidade, quando estamos falando de ETFs, de qualquer um desses que eu estou te mostrando. Além disso, tem 2 outras informações bem importantes. Ele não tem cobrança de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, que, por exemplo, é cobrado no Tesouro Direto quando você investe e resgata com menos de 30 dias. E olha, o IOF leva toda a sua rentabilidade nesses primeiros dias. Muito cuidado, investir e querer resgatar nesse prazo. Já se você fizer um investimento aí nesse ETF, aí você pode ficar tranquilo, porque você não paga IOF nos 30 primeiros dias. Além disso, ele não tem cobrança também do Come Cotas.
Come cotas é uma antecipação do pagamento do imposto de renda que não acontece nesse tipo de ETF. Então, em termos de vantagens tributárias, economia aí com imposto, ele realmente está bem à frente do comparativo com o Tesouro Direto. Só que agora vamos tentar entender melhor esse resumo. Vale a pena? Não vale a pena? E eu vou tentar te explicar melhor. Só que antes, se você quer aprender a realmente investir na renda fixa, nós temos 2 cursos aqui para te ajudar. Segredos do Tesouro, você aprende a investir em tudo do Tesouro Direto. Todos os títulos, marcação a mercado, enfim, uma série de informações e ainda tem direito ao painel do Tesouro Direto. É isso mesmo, essa ferramenta exclusiva até o fim do ano. Curso vitalício, atualização gratuita, grupo exclusivo no Telegram e o painel do Tesouro Direto. Quer mais? Cupom de 35% de desconto em homenagem aos nossos 3 anos e mais de 1000 vídeos já lançados aqui no canal. Vini35. Agora, se você quer saber tudo de renda fixa, lucro máximo na renda fixa, além do Tesouro Direto, eu falo também de LCI, LCA, CRI, CRA, tudo para que você aprenda a investir e não seja enganado. Volto a dizer, vai durar pouco tempo esse desconto. Vini35 e eu vou deixar o link aqui no alto, caso você queira entrar. Continuando, vamos lá para você entender se vale a pena ou se não vale a pena para você. Pontos positivos de você investir nesse tipo de ETF da renda fixa. Primeira questão, a alíquota do imposto de renda, sempre 15%. Então você quer investir, quer ter uma rentabilidade um pouco maior e não sabe bem o seu prazo de resgate, é uma opção interessante para você. Outra questão, isenção do IOF no caso de resgate em menos de 30 dias. Também é uma vantagem a se levar em conta, porque impacta diretamente na rentabilidade no curtíssimo prazo. Terceira vantagem, não há come cotas, aquela antecipação do pagamento de imposto de renda que outros fundos têm que pagar. Então grava aí, comparando com outros fundos de investimento, é uma grande vantagem. Quarto ponto importante, marcação a mercado. Veja, quando nós estamos falando de ETF, ele não tem vencimento. O vencimento são dos títulos, mas como o gestor está sempre comprando e vendendo títulos, vai continuar existindo a marcação a mercado. E você viu que a tendência no longo prazo é de alta. Por isso eu coloquei aqui a marcação a mercado como uma vantagem para quem tem visão realmente de futuro. Continuando ainda, veja agora os pontos negativos, porque nem tudo são flores e você precisa se manter antenado. Em relação às desvantagens, o que eu posso te falar? Pouca previsibilidade. Por ele não ter aí um vencimento, ele não é interessante caso você queira resgatar numa data X, por exemplo, de curto prazo. Aí talvez não seja interessante para você. Caso você fique aí na dúvida, eu preciso do dinheiro tal período. Aí você pode ter que repensar essa estratégia. A liquidez é menor que o Tesouro Direto. O que eu quero te mostrar com isso? Olha aqui o site da B3, onde ele é negociado. Vou aumentar a tela aqui para que você enxergue melhor. Aqui você tem, por exemplo, a taxa de administração que eu te falei. Olha a quantidade média de negócio. Apenas 158 transações diárias aí ao longo da média dos últimos 6 meses. Dia a dia, em torno de 160 transações. Além de ter aí um valor alto. Nós estamos falando aqui de 1.325.000 volume negociado aí para você, milhões de reais, 1.325.000. Número de investidores muito baixo, 4.500. Em outras palavras, ele ainda não é um tipo de negócio, de investimento, que nós temos muita liquidez. O Tesouro Direto, você tem uma liquidez maior, porque sempre o governo federal garante a recompra do seu título, caso você deseje vender antes do vencimento. Outra que pode ser uma potencial desvantagem é que a compra é sempre via corretora. Você viu que eu te mostrei os tickers, que são os códigos que você tem que digitar lá no seu home broker, não é na plataforma do Tesouro Direto. E para finalizar,
é então um investimento um pouco menos seguro que o Tesouro Direto. Não estou dizendo que é inseguro, mas o investimento no Tesouro Direto é o mais seguro. Resumindo para você, a rentabilidade tende a ser maior, principalmente pela questão tributária. Não paga aí aquelas taxas de IR mais altas. É sempre 15%. Não tem IOF, não tem come-cotas. Por outro lado, as principais desvantagens. Você não é dono do título. O título ele está investido num fundo. Então você tem uma cota de um fundo. Logo, você não é o titular realmente do investimento. É um fundo que gerencia para você. Por essa razão, a segurança é menor do que o Tesouro Direto. E aí você tem que tomar a sua decisão. Eu aqui só tento te ajudar, trazendo informação de qualidade. E se você quer realmente aprender, volto a dizer, esse desconto não vai durar por muito tempo. Aproveita, Vini35, o curso é vitalício. Você vai ter aí atualização gratuita, grupo exclusivo no Telegram e ainda vai poder ter acesso ao painel do Tesouro Direto, uma ferramenta exclusiva do clube de membros que eu estou disponibilizando para quem se inscrever. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito essa semana e fique de olho, é uma opção da renda fixa você investir nesse tipo de ETF. Um abraço e até o próximo vídeo.